Então, mais uma vez, muito boa noite a todos aqui. O objetivo do nosso encontro de hoje, que é o bate-papo Livros que Transformam, ele vem para não só falar de livros que transformam vidas, livros de possibilidades, né? Como também falar um pouco do nosso projeto chamado Clube de Leitura, que, na verdade, ele surgiu e foi criado a partir do pedido de algumas pessoas que estão aqui. Então, várias alunas nossas sabiam que eu tenho uma biblioteca aí de muito mais de 500 livros e que eu gosto e que sou viciada e aficionada em leitura. Então, sempre eu dava dicas de livros, ideias de livros, e aí começaram a me perguntar se eu não poderia conduzir algumas leituras, porque alguns livros que elas tentavam ler eram difíceis, eram desafiadores, ou não conheciam, não sabiam por onde começar. E como eu já tinha feito, assim, muitos grupos de estudos há anos e anos atrás, eu resolvi montar o projeto do Clube de Leitura, que era para ser um mês, na verdade, né? O nosso intuito, o nosso primeiro livro, e até um dos que eu vou indicar aqui, para quem gosta de ler, chamado Jornada para Casa, foi o primeiro livro do nosso clube, era para nós ficarmos um mês. E aí elas gostaram tanto que aí foi 2, 3, 4, 5, eu acho que a gente está já no 13º, 14º livro, eu não sei, eu perdi as contas. As meninas que estão aqui que podem dizer quantos livros já foram. Então, leituras que transformam. O que é isso, né? Tem livros que realmente transformam a nossa vida, tem livros que nos inspiram, tem livros que nos trazem saúde, tem livros que viram uma chave na nossa vida, tem livro que só traz informação, tem livro que traz conhecimento, tem livro que traz prática, mas alguns livros em específico, quem gosta de ler, quem se interessa por leitura, já teve livro na sua jornada que você falou um antes e um depois da leitura, da experiência daquele livro. E não necessariamente são só livros de autoajuda que fazem isso conosco, são livros que conversam conosco, são livros que tocam o nosso coração, que tocam a nossa alma, ou que espelham um novo conhecimento para nós, né? Então, pode ser que para algumas pessoas um livro de matemática mudou completamente a vida dela. Não necessariamente é um livro de autoconsciência. Mas, no meu caso, como eu trabalho com autoconsciência, trabalhamos com consciência corporal, alimentar, eu e o Kleber, a gente acaba se focando para livros que levam a isso. Mas, por exemplo, eu vou parar aqui um pouquinho que vale a pena. Eu li, nas férias, o livro da Elisa Matsunaga, de um grande jornalista que escreveu sobre a história dela, e foi um livro que eu tive um antes e um depois, porque o jornalista, o escritor, ele foi tão bom, tão incrível na colocação da história, do enredo, do antes, do depois, das histórias paralelas da Elisa, que realmente eu falei, nossa, eu fiquei tão maravilhada que o Kleber não leu o livro, eu contei o livro inteiro para ele, e ele foi lendo o livro comigo. Então, se a gente olhar, não é um livro de autoconhecimento, muito pelo contrário, é um livro que retrata uma história de um crime, mas o autor, o escritor, ele envolveu e ele realmente conseguiu colocar informações para terapeutas, para educadores, para pessoas que desejam olhar uma situação sem um estado de julgamento. Então, é um dos livros que eu coloco aí na minha lista, um antes e um depois dele. Não é um livro de estudo, aliás, eu até emprestei, quem me conhece sabe que eu nunca empresto os meus livros, porque são livros, a maioria, de estudo, que eu uso para workshops, mas esse livro é um livro que você lê e, uau, que legal, né? Não é um livro que, se eu perder, vai me fazer assim, uma diferença na minha vida. Então, eu já emprestei ele para uma pessoa ler, né? E falei, olha, esse livro aqui eu não empresto o livro, mas eu vou te emprestar, porque eu acho que é interessante você ler, tá? Então, só para a gente ter esse parênteses aí. E aí eu trouxe para vocês, então, o que os livros, eles podem fazer na nossa vida, né? O que um livro pode me trazer, pode trazer a vocês. Então, o livro, ele pode nos trazer conhecimento, informação. Qual a diferença, Paulo, entre conhecimento e informação? Conhecimento é algo que fica, que a gente não perde, que você replica. Informação é algo que você lê naquele momento, mas você precisa reler, anotar, voltar novamente ali, estudar.
Então, é diferente do conhecimento, que é algo que já ficou em você, tá? Ele pode nos trazer auxílio, ele pode nos trazer inspiração, ele pode nos trazer transformação, ele pode nos trazer saúde, ele pode nos trazer uma filosofia, uma nova filosofia. Então, tem muitas coisas que os livros podem nos trazer. Então, o primeiro passo para você, se você não tem muita familiaridade com leitura, não gosta muito, ou não tem muito tempo, é você se perguntar, o que você busca em um livro? O que eu estou buscando num livro agora? Antes de você começar a desbravar. Porque o primeiro passo para a gente gostar de ler, ou se inspirar numa leitura, ou mergulhar numa leitura, é aquele livro conversar comigo, me trazer o que eu estou buscando. Esse é um primeiro passo. Amor, você pode me interromper em qualquer momento, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês livros que trazem conhecimento. Por quê? Eles são livros muito potentes, livros com um campo de energia fantástico, mas, do meu interessante ponto de vista, eles trazem muito conhecimento, eles trazem pesquisa e eles trazem bagagem, tá? Claro, mais uma vez, como o nosso propósito é mudança de saúde e autoconhecimento, eu vou estar indicando para vocês livros nessa linha, ok? Então, um que eu dou uma dupla de um livro que eu falo muito é o Antigo Segredo da Flor da Vida, volume 1 e volume 2, do Drunvalo Melquisedeque. Um outro livro que eu acho que para algumas pessoas pode ser novidade, esse título, apesar de ele já ser um livro bem antigo, que é também do Drunvalo Melquisedeque, que é um livro chamado Serpente de Luz, que ele traz essa aurora espiritual após o ano de 2012. Ele fala da transição planetária, ele fala da Kundalini da Terra, ele fala da ascensão do planeta Terra, por onde a Kundalini passou em cada lugar e o que foi acontecendo, o que iria acontecer, porque ele foi escrito antes de 2012, né? E ele fala também da ascensão do poder feminino. Então, é um livro bem espiritual, é um livro que tem bastante conhecimento também e traz muita informação. Esse quarto livro é um livro que foi o último livro de informação assim meu que eu gostava, que eu emprestei, que eu perdi. Foi a partir dele que eu tomei a decisão de nunca mais emprestar livro para ninguém. E acabou que até hoje eu não comprei novamente, porque hoje ele tem poucos no mercado e ele custa mais de R$600 esse livro, O Campo. Então, toda vez que eu olho para ele, eu me lembro que não é para eu emprestar livro nenhum meu mesmo, se eu quiser tê-lo. Se eu perdê-lo, não fizer sentido para mim, não fizer importância, eu empresto. Mas se é um livro que eu desejo para ter para a vida toda, enquanto eu estiver vivo, eu não empresto. Esse livro é muito fantástico, porque ele fala sobre campo. Então, para os consteladores, para as consteladoras que desejam saber como funciona um campo, o que é um campo, o que é um sistema, muito antes de vir conhecimentos sobre constelação, esse livro já tratava o campo de energia. É um livro muito legal. E é bem científico, tem uma toada bem científica. Aliás, esses 4 livros, eles são livros mais pesados na leitura, por isso que eu disse que são livros de conhecimento, porque eles são livros que trazem uma pegada bem científica. Ah, então, quem não gosta dessa linha, não é um livro para você começar. Okay? A Bruna fez um comentário aqui dizendo que ela leu o Antigo Segredo da Flor da Vida e ela achou o máximo a parte que ele fala do Egito. Sim. Ele tem uma conexão muito forte com o ser lá do Egito. Esqueci o nome deles. É Thor? Thor, isso. É Thor? Thor não, é outro nome. Esqueci o nome dele agora. Não, se ela lembrar, Bruna, você coloca pra gente. É muito fantástico mesmo. Eu sou fã de carteirinha do Drúnvalo, né? Então, sou suspeita, porque eu tenho vários livros dele, eu sou bem fã. Aí eu trouxe para vocês aqui... Tote, isso, Eu trouxe para vocês aqui 3 livros que trazem informação, ou seja, são livros para você ter e revisitar várias vezes, tá? Então, tem 2 dicas aqui de livros para quem gosta de aromaterapia, para quem está no caminho da aromaterapia, né? Um deles é a Aromaterapia e as Emoções. Então, esse livro da Shirley Price, Aromaterapia e as Emoções, eles trazem muito óleos essenciais para tratar, para cuidar de questões emocionais. E ele traz relatos de experiências da própria autora, de resultados que ela teve
com tratamento de óleos essenciais focados nas emoções. O terceiro livro aqui, né, também, que é o segundo livro de óleos essenciais, é um livro que eu gosto muito, muito também, que é Óleos Essenciais e Câncer. Então, ele é também um livro para se revisitar, então é um livro para um caminho terapêutico, para quem é terapeuta de óleo essencial, precisa ter na tua vida e na tua estante, tá? Porque ele traz uma abordagem natural de uma médica que tratou centenas de pacientes com câncer com óleos essenciais. Então, é muito, muito legal também. Ela é uma médica extremamente renomada, com muita experiência nessa área. É um livro que envolve pesquisa, prática, informação. É um livro de consulta, sabe? É um livro de trabalho. Eu falo que são livros de trabalho. Um outro livro que eu gosto bastante, que traz informação, mas também traz exercícios de prática, é esse livro chamado O Poder do Hábito. E ele traz muitas coisas assim, né? Por que nós fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Por que eu tenho determinado hábito? O que esse hábito atrapalha na minha vida? Como mudar esse hábito pode me trazer resultados diferentes? Então, ele não é um livro sobre crenças, não é um livro sobre emoções, não é um livro sobre técnica terapêutica, ele é um livro sobre hábitos e padrões que você tem e que você pode, por exemplo, se você pega sempre a mesma rua, o que esse hábito pode atrapalhar você? E se você começar cada dia a ir por uma rua diferente, que benefício você pode ter? Então, ele é um livro para qualquer pessoa ler. É um livro que vai do adolescente ao idoso. É um livro que vai para as pessoas de qualquer tipo de religião, crença e filosofia. Então, ele é um livro até legal para se dar de presente, quando as pessoas não gostam de mudar hábitos. É muito legal, eu gosto bastante dele também. Ele foca em comportamento, né? Isso, ele é um livro bem bacana. Fantástico. Muito bom. Muito legal. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês livros que trazem inspiração, livros que nos inspiram. E lembrando assim que sempre no final eu estou colocando para vocês, uau, e o que você busca no livro, né? O que você está buscando no livro? Então, a gente tem aí um livro da Brené Brown, que é muito bom também, vai de jovem a idoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Só o título dele já começa a mexer com algumas coisas nossas, né? Então, e ele traz esse subtítulo, Como Aceitar a Sua Própria Vulnerabilidade, como vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Eu, particularmente, acho que esse é um livro muito bom para jovens que estão começando a jornada na vida e que gostam de ler, né? Como ser você? E mesmo que ser você tenha essas imperfeições, né? Isso requer uma coragem. E para quem não sabe, o termo coragem significa agir com o coração. Coragem não é força, coragem é agir com o coração. Então, da Brené Brown, eu li esse livro, eu não tenho esse livro, preciso comprar ele para mim. Eu li em umas férias, quando eu estava na casa de uma amiga, assim, em 3 dias que eu estava lá, eu li o livro. E ele é muito legal, muito, muito, muito gostoso também. Aí eu trouxe mais um ser aqui para vocês, que eu sou fã de carteirinha, que é Yogananda, né? Que foi um grande mestre, um yogi. Foi ele que trouxe a yoga para o Ocidente. E essa é a autobiografia de um yogi que conta a história, a jornada de Yogananda. Ele tem outros livros fantásticos também, mas esse é uma grande inspiração quando conta a história dele, como ele veio para o Ocidente, como ele trouxe a yoga para o Ocidente, todo o caminho que ele fez. Tem até um filme que foi inspirado nesse livro. Eu agora não me recordo o nome do filme, mas depois, se vocês colocarem no YouTube filme de Yogananda, vai aparecer aí para vocês. É muito legal. Ele é um mestre vou parar aqui um pouquinho, muitos grandes mestres, muitos mestres yogis, né, como o próprio Osho, tem sempre histórias por trás, né, algumas situações que aconteceram, alguns problemas, algumas pessoas que os acusam de ABC, enfim, né. O Yogananda, ele foi um mestre que até hoje, isso não significa que não possa acontecer, né, porque o mundo é muito, mas até hoje não teve nada
que denegrisse ele, sabe? Wake. 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 Ah, é verdade, é o wake mesmo. É acordar, né? É aqui, ó, vou pôr aqui para vocês, ó. Wake. A vida de Yogananda. Esse é o filme. Ai, vale a pena assistir, viu, gente? Vale mesmo. Vale a pena, é um filme bem legal aí para assistir. Então, como eu disse, né? Até hoje, Yogananda é um mestre que não tem um escândalo por trás dele, vamos dizer assim, tá? Aqui tem um livro do Greg Braden, que foi um livro que todo mundo que me conheceu eu indiquei. Por muitos anos ele ficou sumido, não tinha para comprar, e agora ele voltou a ser editado. Agora as pessoas estão voltando a conseguir encontrá-lo, que é Os Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Eu adoro esse livro, ele é um livro gostoso, é um livro simples de ler, e é um livro que traz grandes inspirações, despertares, alguns pequenos exercícios. Ele é um livro, assim, que realmente eu sou fã de carteirinha. Quem me conhece, quem já fez terapia comigo, alguma vez na vida já me ouviu falar sobre esse livro. E ele está sendo vendido novamente. E volto a fazer a pergunta, o que você busca de um livro? Então, eu estou trazendo várias dicas, não é para você sair comprando todos, né? É para você observar o que você está buscando para ver por onde você vai começar. Opa, cadê os... Faltaram os outros dois. Faltaram os outros dois. Não, eu coloquei, sim, peraí. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, pessoal. Para eu ver se eu abro novamente. E bem colocado aqui da Luísa, ela trouxe, né, quando eu fazia muitas meditações, o projeto Medita 21, que eu ficava 21 dias enviando meditação por WhatsApp para as pessoas, eu cheguei a fazer sobre esse livro, O Antigo Segredo do Modo de Rezar. Ah, Paula, por que você não faz mais esse Medita 21? Porque era um projeto bem trabalhoso, que eu tinha que ficar todos os dias fazendo meditação, mandando a meditação por WhatsApp, sobrecarregava muito o meu celular, né? E daí, assim, a vida é cíclica, né? Ela surgem novos projetos, tem alguns que param, alguns que retomam. Então, hoje eu tenho, para quem não sabe, um curso, não é um curso, né? Um produto online que se chama Práticas Meditativas, que tem lá mais de 50 práticas meditativas, inclusive várias que foram do Medita 21, outras novas, outras externas, tem uns vídeos lá também. Então, quem desejar, eu passo o link para adquirir esse produto online chamado Práticas Meditativas. É pelo Simpla também, você tem acesso por 6 meses. Você paga um valor, tem 6 meses de acesso a essas práticas. Aí aqui sim, agora voltamos aqui com as imagenzinhas dos livros. Então, eu estou trazendo para vocês agora, essas vieram do Kleber, então eu vou deixar que ele fale desses livros, que são dicas de livros que expandem a saúde. Passo para você, meu amor, a palavra. Bom, aqui são 3 livros, na verdade, para mim foram fundamentais na minha vida, né? A ordem não está na ordem que eles chegaram para mim. O primeiro que chegou para mim foi o Lugar de Médico na cozinha, do Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, né? Apesar desse nome, o Dr. Alberto é brasileiro, é um grande estudioso, um médico estudioso, ele se fez formação em microcirculação, né, pela Universidade de Munique. Ele é um grande incentivador da alimentação crua, né? Mas assim, o enfoque do livro dele, além dessa questão de como o alimento bem preparado, ele vai te trazer uma nutrição diferente, né? O livro também tem bastante receitas, né? É muito legal esses livros que as pessoas trazem. Tem receitas também para que a gente consiga colocar na prática aquilo que eles estão explicando para a gente na teoria, mas o mais importante é ele trazer uma nova opção para nós, né? E a gente, através da alimentação, sim, a gente consegue ter uma saúde melhor, a gente consegue nutrir melhor nosso corpo, consegue tornar nosso corpo, incentivar a autocura do nosso corpo, desde que você consiga ter uma nutrição mais saudável, uma nutrição sabendo aquilo que você está comendo. Então, quando eu li esse livro, a Ana Paula que me apresentou, e
nossa, no primeiro momento eu fiquei um pouco resistente com alguns conceitos do Dr. Alberto, mas depois que eu comecei a estudar alimentação, vi o quão importante é você preparar o alimento, não só pela área nutricional, mas preparar esse alimento com contato, com conexão com aquela comida, né? Você levar uma energia positiva para aquela comida. Então, eu consegui entender como é importante para a gente ter uma alimentação. Por isso que eu faço questão de preparar a comida da minha família, eu faço questão de preparar o cardápio, baseado, começou com esses conceitos do Dr. Alberto, um livro maravilhoso para a gente conseguir unir medicina com alimentação, né? A partir daí que eu me abri para esse universo. O segundo é o 10% humano. Esse 10% humano da Alana Collin, ela é uma bióloga, e a Alana Collin, ela fez um estudo muito aprofundado com relação às bactérias que habitam o nosso microbioma. Então, ela fez um estudo, e quando eu peguei esse livro e comecei a ver a capa, eu falei 10% humano, eu falei, você fala sobre o quê? Eu achei que ele falasse que, na verdade, nós não éramos 90% alienígenas. Eu achei que era um livro de ET. Até porque o livro era meu, e quem me conhece sabe que eu sou totalmente dessa linha. Coisas. Eu fiquei assim, eu fiquei meio resistente. Falei, gente, falar de ET, não que eu não acreditasse muito nisso, não. Mas eu demorei um pouquinho para entender o que era o livro. Quando eu peguei, falei, gente do céu, ela está falando da questão do microbioma, das bactérias. Aí eu entendi quão importante é essa área do nosso corpo, que não é muito divulgada para as pessoas desconhecem esse trabalho, desconhecem essa região do corpo, né? E a partir de então eu comecei a me aprofundar nesses estudos. Hoje eu tenho uma pós-graduação onde o trabalho, defesa do TCC foi nessa linha, né, do microbioma, então eu fiquei apaixonado. É um livro espetacular, surpreendente. Ela traz muitos dados, né, de vários locais do mundo, porque ela se aprofundou, e como a conexão entre a alimentação, o microbioma e a nossa saúde. E um terceiro, Amigos da Mente, ele está mais focado também nesse estudo, né, das bactérias, microbioma, mas mais na área cerebral. O quanto isso influencia o nosso cérebro, influencia o nosso estado emocional, influencia até a gente desenvolver determinados problemas cerebrais. Você pode evitar isso, e também traz receitas para que a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, com inteligência, né? Comendo alimentos que realmente com o hábito de alimentos que vão te trazer saúde. São 3 livros espetaculares que me trouxeram assim, muito conhecimento, que me ajudaram bastante na linha de pesquisa que eu faço. Ok. É legal falar também, né, que principalmente o livro 10% Humano, ele é um livro fantástico mesmo, né? Eu li ele primeiro, passei para o Kleber, falei, você vai gostar desse livro, mas eu não falei o que tem dentro, né? Mas ele é um livro também mais com cunho científico, de pesquisa, tá? Então, é uma leitura maravilhosa, mas se você é uma pessoa que não gosta de uma leitura com cunho científico, ler um resumo dele, às vezes na internet você consegue primeiro, para ver se é uma leitura que você vai se identificar, mas ele é muito bom para a gente que estuda, né, e que a saúde é muito legal. Ou quem sabe um dia a gente faça um clube de leitura desses livros, desses livros, né? Porque o clube de leitura, na verdade, o que é feito, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só para antecipar, a gente pega o livro e busca nesse livro quais foram os conceitos mais importantes, o que é mais importante nesse livro, e quando a gente discute isso e conversa com vocês sobre esses aspectos, a gente monta um e-book como se fosse um resumo do livro, e a gente conversa sobre esses conceitos. Então, se houver alguma dúvida de algum termo, a gente vai conversar sobre isso também. Então, ajuda bastante, né? A dar uma digerida na leitura. A leitura fica mais fácil, fica mais palatável, né? Usa um vocabulário mais próximo das pessoas, né? Esse também é um dos propósitos do clube de leitura. Sim, sim. Então, é bem legal falar que esses livros que eu estou apresentando para vocês... A Luísa está ele está se animando. Luísa, a vez eu não entrego. Então, aqui, só para falar para vocês que quem está aqui não participou do clube de leitura, né? Esses livros que eu estou trazendo, que a gente está dando dica para vocês, não são livros que nós fizemos clube de leitura, ou que, por enquanto, temos clubes de leitura marcados deles, né? Os que tem, eu vou avisar. Mas são livros
que serve para vocês terem algo mais. Então, aqui realmente é um encontro de expansão, livros que transformam e que transformaram nossas vidas e que podem trazer algo mais, que às vezes você poderia não conhecer, e a gente trazendo essa ideia do que se trata o livro pode te chamar mais atenção. Bom, aí eu vou trazer para vocês livros que trazem transformações. 2 deles nós fizemos, clubes de leitura esse ano, que foi o do Drunvalo Melquisedeque, Vivendo no Coração, que também, no meu ponto de vista, é um livro maravilhoso, fantástico, que tem muitas práticas, muitos exercícios, que traz a questão do espaço sagrado do coração, que várias técnicas que eu trabalho usam a energia do espaço sagrado do coração. Então, ele é um livro, para mim, também muito maravilhoso, né? Eu sou fã desse livro. O outro livro que eu gosto bastante também, que é de um casal de indianos, que é Os 4 Segredos Sagrados para o Amor e a Prosperidade. A gente também fez clube de leitura desse livro, e é do filho de Ama e Bhagavan, que são também 2 mestres indianos, um casal de mestres indianos que trouxe a energia da Diksha, para quem não conhece, a energia da unificação para o planeta Terra, né, do amor. Eles têm uma técnica muito fantástica. Então, como eu sou Diksha Giver, o Kleber também é Diksha Giver, desde, acho que 2010, né, 2011... 2006, né, então desde 2006 nós somos Diksha Givers. Então, é um livro que faz muito sentido para nós também, todo o avanço que a própria Diksha teve. O terceiro livro que eu trago para vocês aqui, para quem não conhece sobre Fraternidade Branca, para quem não conhece sobre Saint Germain, ou para quem conhece, já ouviu falar, mas gostaria de ler alguma coisa rápida, esse é um livrinho pequenininho, ele estava até aqui, eu guardei. Ele é um livro pequenininho, cabe na palma da mão, praticamente. É um livro que está na internet com um valor bem acessível. É o livro Eu Sou, de Saint Germain. E ele tem também várias práticas e vários exercícios dentro dele. É um livro bem gostoso de ler, bem fácil, bem palatável. Ele, por si só, já é palatável. E ele tem umas práticas bem poderosas, tá? Então, é um livro que traz uma inspiração mesmo, assim, que traz transformações, porque tem umas práticas que a gente faz. Então, esses 3 livros são livros que têm exercícios práticos, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês também livros portais. Então, antes de eu falar deles, eu vou parar aqui um pouquinho. Quando nós falamos em livro portal, né, são livros que cada vez que você lê, você tem a impressão que tem uma informação nova dentro dele que você não tinha visto antes. Então, são livros que a gente revisita várias vezes, que a gente lê várias vezes, e todas as vezes a gente tem a sensação que tem algo novo. Então, são livros que são portais dimensionais, portais de transformação, portais de consciência, portais de conexões. E são livros que muitas pessoas têm dificuldade de ler sozinho, e são livros que muitas vezes estão conectados também a cursos e formações, como é o próprio Theta Healing. Porque as pessoas perguntam assim: nossa, mas se os livros da Havaiana estão disponíveis para comprar, eu compro o livro da Havaiana e não preciso fazer as formações que custam mais de R$ 1.700 cada uma, né? O que acontece? A pessoa lê o livro, já li o Kybalion e tenho ele também, isso é muito bom. Eu não trouxe ele como sugestão, aqui a Bruna fez uma pergunta, eu daqui a pouco falo. Então, eles são livros que a pessoa lê, mas se ela não tiver um grupo, uma egrégora, uma expansão, uma condução, um curso, fica o que a gente chama, como é que fala? Na superfície, não aprofunda, não consegue aprofundar sozinho, tá? Então, os livros portais, tanto que o próprio Cryon, quem não conhece o Cryon, né, energia do sistema magnético, o próprio Cryon fala que quando vem essas informações para o planeta, essas informações portais, as pessoas demoram até 20 anos para assimilar, para entender do que elas se tratam.
Tá? Então, o próprio Theta Healing tem mais de 25 anos no planeta. E explodiu de 5 anos para cá. Então, quer dizer, 20 anos para ele explodir. Ok? Então, só para a gente saber. Então, eu trouxe aqui para vocês 4 livros portais. Um se chama Alquimia da Ascensão, de James Timberell. O outro é o livro número 1 do Theta Healing, que eu sou defensora, Master Science de Theta Healing, instrutora de Theta Healing, ensino praticamente 90% dos cursos de Theta Healing, defendo e chamo as pessoas para a formação de Theta Healing, por toda a transformação que eu vejo na vida das pessoas, nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu formo, na minha própria vida e na vida da minha família. O terceiro livro é um livro que eu conduzi lá atrás, muitos grupos de estudo com ele, e é um livro que também, quem me conhece, eu falo, olha, esse livro é maravilhoso. O próprio Kleber, né, que é meu marido, ele demorou 10 anos, 10 anos eu falando desse livro para ele, até que ele se abriu para olhar o livro. É um livro chamado Cartas de Cristo, que é a consciência crística manifestada, e que ele simplesmente revelador, incrível, fantástico, mas nem todo mundo está pronto para lê-lo logo que pega. Né? Você precisa, na verdade, estar pronto, aberto, preparado, num campo de energia para ler. O quarto livro é um livro também que eu defendo muito. Nós fizemos nosso primeiro clube de leitura com ele, nosso clube de leitura começou com ele, porque na época ele também estava custando quase R$500 esse livro, ele tinha sumido do mercado, agora ele voltou a aparecer, tem alguns disponíveis por um valor mais acessível, até por R$100, né? Então, quem não tem é uma oportunidade, dá uma busca de novo aí para ele, que é o livro A Jornada para Casa, de Lee Carroll, que é o canalizador de Cryon. Então, é uma energia muito bonita, e ele é um livro portal, e que cada vez que a gente lê também a gente abre, e a história dele é muito gostosa. No próprio, aquele produto online que eu falei para vocês, que é o Práticas Meditativas, eu inseri como bônus os áudios que eu gravei, porque esse clube de leitura eu fui gravando áudios e lendo o livro para as pessoas e tal. Então, eu coloquei como presente lá, para quem desejar esse produto aí, que é Práticas Meditativas. Bom, e aí o Kleber adiantou um pouquinho, mas eu vou falar um pouco mais, né? Qual é o nosso propósito do clube de leitura do Quantum Essencial? Qual é o nosso intento? Qual é o nosso puro intento? Agora que já passamos por mais de 14 livros, já perdemos as contas de quantos livros, já amadurecemos bastante essa experiência. Então, o nosso propósito primeiro é trocar conhecimento, trocar energia, experiência, partilha. Todos são livros que eu já li mais de uma vez, que a gente escolhe. Todos são livros que são trazidos no próprio campo de energia. Eles se conversam, é muito mágico. O Kleber, ele tem toda uma disposição de fazer a curadoria do livro, de fazer um resumo do livro. Isso eu sempre indico para que o livro seja comprado, mas esse resumo ele traz alguns pontos que conectam. Quem lê o livro inteiro e lê o resumo dele fala, nossa, ele é muito bom para fazer essa curadoria, porque quando a gente lê, a gente fala, nossa, parece que a gente está lendo o livro todo aqui, porque ele parece que pega os pontos que realmente se conectam. Então, às vezes, a pessoa fala, eu gostaria de participar primeiro antes de comprar o livro, é um livro que eu não consegui ler sozinha, eu tenho ele há anos e nunca consegui ler sozinha, já aconteceu. Então, ele tem esse propósito também dessa partilha. Ele tem o propósito de estimular você, estimular tanto os seus pensamentos, suas anotações, seus insights, suas práticas. Então, a gente tem prática, tem insight, tem coisas que eu gravo, às vezes, dependendo do livro, tem exercício extra. Tudo depende do campo de energia do livro que a gente está trabalhando. Ele tem um propósito de te criar asa independência, sabe? De você dar os seus próximos passos sozinhos. Mais de 500 livros que eu possuo, mesmo que eu quisesse fazer clube de leitura todo mês, a minha vida toda, ia demorar muito para eu passar esses livros para vocês, né?
Então, aí você cria as suas asas a partir do clube de leitura e consegue dar os seus voos com outros livros e perceber, e se conectar, e compreender, e também se abrir para esses outros portais. E o principal, né, que a gente tem no clube de leitura, trazer o nosso amor, a nossa união enquanto casal, enquanto equipe, e colocar e espalhar isso para que outras pessoas se inspirem a fazer clubes de leituras delas, com a cara dela, com a aparência dela, com o toque dela, para também levar essas leituras de livros portais e transformadores, porque quanto mais conhecimento, inspiração, informação, transformação, portais e saúde nós temos, mais nós podemos inspirar outras pessoas. Então, o clube de leitura ele também tem essa intenção, tá? E aí, respondendo aqui a Bruna falou assim, depois você me fala se você já ouviu falar no Cabalho. Sim, já ouvi, já li, tenho, é um livro bem forte, é um livro portal também, nem todo mundo consegue lê-lo até o final, mas ele é muito fantástico. Se você tem intenção de lê-lo, acesse-o, é muito bom. E aí, né, fazendo a nossa propaganda aqui, então, no ano de 2022, nós ainda temos 2 clubes de leitura esse ano. O clube de leitura do mês de agosto e o clube de leitura do mês de outubro. Então, em agosto, nós estaremos com o livro do Bruce Lipton. Quem não conhece ele, ele é o autor de um livro que eu também indico muito, chamado Biologia da Crença. É um outro livro fantástico, é um livro muito incrível também. Quem é Theta Healer, quem gosta de crenças, quem gosta de mudar as crenças, é um livro que deve ler, eu sempre falo isso. Que é um livro do Bruce chamado O Efeito Lua de Mel, né? E esse livro, hoje no Brasil, ele está custando R$550, então é um valor também que está meio fora. E é uma oportunidade, porque o Kleber já está preparando, né, o material, já está preparando o resumo. Enquanto isso, quem sabe esse livro barateia ou chega a outras oportunidades, porque às vezes isso acontece, às vezes ele some do mercado, fica muito alto o valor, os livros, e depois eles voltam. Então Um detalhe importante é que esse livro, nós tínhamos uma versão em inglês do livro, eu ia ter que fazer curadoria em inglês, eu não sou muito afeito a isso, ia ser mais trabalho, mas nós temos uma amiga nossa que mora em Portugal e conseguiu trazer uma versão em português de Portugal. Né? Então, até foi muito mais fácil fazer uma curadoria do livro em português de Portugal, mas tem palavras em Portugal que não usamos no Brasil. Então, tem que ter um tradutor também para a língua portuguesa. Mas, assim, na verdade, eu já preparei, já separei todo o texto que vai ser colocado no e-book, já está pronto. E o livro é muito bacana, o Bruce Lipton é um cara muito bem-humorado, né, na forma como ele explica as coisas, né? Ele é um biólogo molecular, então ele é um especialista nos micro-organismos, né? Especialista em células, né? E nesse livro é um livro mais pessoal, ele traz também experiências pessoais dele com relacionamento, né? Os relacionamentos que ele teve que não funcionaram, o porquê que eles não funcionaram, e traça um paralelo desses relacionamentos que falharam com a biologia, de uma forma muito legal, muito interessante. Eu achei muito legal fazer essa curadoria, e no final ele traz dicas de como ele conseguiu encontrar uma pessoa na vida dele maravilhosa, que eles se dão bem há muito tempo, e ele traduz toda essa percepção que ele teve nesse novo relacionamento como o efeito lua de mel. Então, todo o livro ele é conduzido para que a gente perceba como a gente pode levar uma vida com esse efeito lua de mel. O que é esse efeito lua de mel? Vocês vão saber se participarem do clube de leitura, porque é muita coisa. É bastante. É bem interessante. E é bem bacana, né? Para quem é Theta Healer, para quem estuda, para quem faz formações de Theta Healing também, a gente tem a formação de alma gêmea, né? E aí a gente tem um outro autor que escreveu um livro maravilhoso chamado Biologia da Crença, que traz um paralelo do efeito lua de mel, sem ser com a técnica do Theta Healing, com outros pontos de vista, com outras perspectivas, com outras possibilidades, né? Então, para nos mostrar
quantas infinitas possibilidades nós temos, o Kleber fala muito nas prateleiras das nossas disposições de cocriações. Então, é um clube que vai acontecer agora, no início de agosto. Depois, quem se interessar, desejar saber valores de investimento e tudo mais, me manda mensagem. E aí, o nosso último, pelo menos por enquanto, porque eu não consegui convencer o Kleber a fazer um terceiro clube de leitura esse ano, estou em processo de convencimento, porque é muito realmente trabalhoso. Quem vê o resultado não tem ideia do tamanho do trabalho que é a curadoria que ele vai fazendo nesse caminho. A gente faz com muito carinho esse trabalho. Sim. Para realmente trazer todos os conceitos do livro, qual que é o sentido do livro para vocês. Então, a gente faz isso com muito carinho, coloca isso, faz uma formatação, coloca gravuras, deixa imagens, então é um trabalho bem legal, é trabalhoso, mas é muito prazeroso de fazer. Sim. Então, o nosso último livro esse ano é o livro chamado Mensageiros do Amanhecer, que são os ensinamentos das Pleiades, de Bárbara Marciniak. Para quem não sabe, no ano de 2012, eu canalizei e registrei na Biblioteca Nacional, em 2012, uma técnica chamada Touch of Light, que iniciou com a energia das Pleiades, e depois essa técnica viva foi crescendo e foi vindo energia do Conselho Galáctico e outras energias multidimensionais, e essa técnica originou tanto jogos de autoconsciência como outras jornadas, e há muito tempo as pessoas me pedem para falar mais sobre os seres multidimensionais, para trazer mais informação. Então, nós vamos fechar o ano, né, com chave de ouro aí, com esse livro maravilhoso da Bárbara, dos Mensageiros no Amanhecer, que ela foi uma grande canalizadora aí das informações sobre as Pleiades, sobre os pleiadianos e tudo mais que se relaciona a eles. Então, essa será o nosso clube de leitura de outubro de 2022. E com isso, meninas vão fazer um abaixo-assinado para ele ficar. No mínimo 1.000 assinaturas. Então, com isso aqui, a gente encerra essa conversa de informações que eu tinha para trazer para vocês. E aí eu vou parar a gravação para abrir para vocês poderem perguntar algumas coisas, que a gente ainda tem mais 15 minutos. Nossa proposta hoje era ficar com vocês 1 hora, para qualquer pergunta que vocês tenham, tal, alguma coisa, como a Bruna perguntou, o livro tal, e aí eu falo, porque é plenamente impossível trazer todas as dicas, né? Então, trouxe algumas aí para vocês. Eu agradeço, encerro, convido mais uma vez vocês a virem participar dos nossos clubes de leitura, a querer saber um pouco mais sobre o produto, que são as práticas meditativas, e todas as outras formações que nós temos, e os produtos de consciência da nossa lojinha, e muito mais. Hoje a gente tem um universo aí de possibilidades no Quantum Essencial, e com a Ana Paula do Carmo, e com o Kleber do Carmo. Então, ficamos à disposição. Esse final de semana a gente tem o curso de Theta Healing DNA básico, e depois nós vamos ter outras formações mais avançadas de Theta. Estamos em pleno Geometria da Alma, que é uma outra formação simplesmente fantástica, né, que está acontecendo aí com toda a energia da geometria. Então, temos o Cocri Manifest, que mudou a vida foram 35 participantes que tiveram depoimentos simplesmente incríveis de mudanças, e as pessoas às vezes perguntam, com tanta bagagem, de tanto livro, tantas técnicas, tantos países pelos quais eu já estive, o Kleber também, tantas pós-graduações, pessoas que eu já atendi, mais de 3, muito mais, deve estar com quase 4.000 pessoas que eu já atendi. Então, toda essa bagagem é que faz com que a gente consiga, às vezes, compilar isso e trazer, como eu trouxe num Cocri Manifest, que foram 21 dias, ou em um Medita 21, ou em outros projetos que a gente vai criando de maneira paralela. Nunca tem uma coisa só, são muitas possibilidades que nós temos como co-criadores. Meu amor, você deseja falar alguma coisa antes que eu pare a gravação? Não, só agradecer, gente, que esse trabalho que a gente realiza é muito, muito importante para nós, nos engrandece, a gente fica muito feliz, né? E principalmente mais por vocês estarem com a gente, né? Isso a gente faz por nós, para que a gente cresça, evolua cada vez mais.
em primeiro lugar, né? A gente se coloca em primeiro lugar, nós somos os seres mais importantes que nós temos, somos nós mesmos, né? Mas a gente fica muito feliz em compartilhar isso com vocês, né? Tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já conseguiu transformar na nossa vida e passar isso para as pessoas. E é muito legal a gente ver muitos de vocês nos acompanhando e crescendo junto com a gente, né? Bem legal isso, é uma honra, né, poder estar participando disso com vocês e muitas outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas é muita gente mesmo que está junto com a gente nesse processo, tá? Então, alguns de vocês aqui são uns novos, outros vão e voltam, mas não importa. Importa que, de vez em quando, a gente se conecta, você se conecta com a nossa energia, e é muito E a gente se reencontra, né? Porque assim é. Arru.